Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Uruguai, quarto colocado da Copa do Mundo de 2010 e campeão da Copa América de 2011. O time de Oscar Tabares, que mesmo muito tradicional, surpreendeu o mundo com a grande campanha que fez na África do Sul e que foi muito comemorada no país, e no ano seguinte conquistando o título continental na Argentina, inclusive eliminando os anfitriões que tinham Lionel Messi entre suas melhores temporadas da carreira, beleza? Então vamos sacar aqui a nossa prancheta, sempre dando aquele confere no enquadramento, para começar a nossa análise, começando obviamente pelo time mais antigo, o time base da Copa do Mundo de 2010. Muslera no gol, Maxi Pereira na lateral direita, Lugano e Godin na zaga e o Fusilli na lateral esquerda. Diego Pérez era o primeiro volante, Arévalo Rios, o segundo homem do meio de campo, jogando ali mais como meia direita, e o Álvaro Pereira na meia esquerda. E no trio de ataque, Cavani, Forlan e Suárez. Então, de primeira, a gente já bate o olho e nota que o ataque tem dois centroavantes abertos e um segundo atacante centralizado. Isso porque o time tinha uma variação para o 4-3-1-2 quando tinha a bola. O Forlan recuava, né, para poder formar esse losango de meio de campo junto com os outros elementos, e os dois centroavantes se posicionavam na área centralizadamente como uma dupla de ataque, como eles jogaram durante muito tempo, até depois quando o Forlan deixou de fazer parte da seleção. Apesar de ter tantos jogadores de área, o time não explorava tanto as jogadas de linha de fundo com os laterais. Eles apoiavam alternadamente, quando um subia, o outro ficava. Isso porque os atacantes eram melhores na bola pelo chão, principalmente o Suárez, né? Era muito habilidoso, explorava muito esse chute cruzado, aquele chute vulgarmente conhecido como banana, né? Aquele chute curvado do bico da grande área, buscando sempre o canto oposto do goleiro. O Suárez era muito bom nesse tipo de finalização. O Cavani, um pouco menos. O Suárez explorava um pouco mais esse tipo de chute, beleza? Inclusive, o time fazia com que os laterais apoiassem alternadamente quando necessário. Isso porque eles tinham maior poder defensivo. Eram laterais que defendiam melhor do que atacavam, beleza? Na esquerda, o Álvaro Pereira era um lateral de origem. Jogava no vértice esquerdo do trio de meio de campo. Ele tinha mais liberdade para subir por esse lado, enquanto na direita o Arévalo era um volante. Ele ficava ali mais ao lado, né, do Diego Pérez, era um marcador, era mais defensivo, dava suporte, né, na frente da defesa. No entanto, o time marcava realmente num 4-3-3. Alinhava aqui os seus três meio-campistas, assim como os seus três atacantes. Protegiam o lado da jogada, avançavam o lateral se houvesse uma inversão. Então tinha essa variação defensiva também para o 3-4-3 em linha. Os atacantes não recuavam, lembrando que é um time de 2010, hoje em dia isso aqui é quase impraticável, ou pelo menos é muito perigoso, mas era um time realmente muito forte. O Uruguai na Copa do Mundo liderou o grupo A, estreou empatando com a atual vice-campeã, né, a França, por 0-0, derrotou a anfitriã, África do Sul, por 3-0, 2 gols de Forlan e 1 de Álvaro Pereira, e terminou a campanha na fase de grupos com a vitória de 1-0 sobre o México, gol do Suárez, que se classificou em segundo lugar no grupo, no caso falando do México, né? Nas oitavas, vitória sobre a Coreia do Sul por 2-1, 2 gols de Luis Suárez, e nas quartas o incrível empate em 1-1 com Gana, um dos melhores jogos que eu vi de Copa do Mundo. Inclusive foi no mesmo dia que o Brasil, um pouco mais cedo, fora eliminado pela seleção holandesa. O gol uruguaio foi do Forlan, gol de falta, um golaço para variar, ele que marcou muitos gols bonitos nessa Copa, foi um dos jogadores que mais se deu bem com a polêmica Jabulani, né, que era a bola da Copa. Alguns jogadores reclamavam, diziam que era leve demais, mas o Forlan sabia muito bem tirar o peso da bola, ou colocar o peso certo nela nas suas finalizações, principalmente de longa distância, marcou muitos golaços. O jogo foi para os pênaltis, depois de uma prorrogação insana, com direito ao Suárez, tirando um gol feito dos ganeses com a mão, em cima da linha, uma verdadeira defesa de goleiro. Ele foi devidamente expulso. Na cobrança do pênalti, o Asamoah Gyan acabou desperdiçando. E aí, nas decisões da marca da Cal, vitória uruguaia por 4-2,
Inclusive o louco Abreu marcou o quinto pênalti, né, cobrando de cavadinha, e aí classificou a Celeste para as semifinais. Louco Abreu que era a reserva desse time, né? O time já tinha 2 centroavantes no time titular, ainda tinha mais um centroavante no banco de reservas. Nas semifinais, o Uruguai enfrentou a Holanda, algoz do Brasil na fase anterior, e acabou sendo eliminada por 3-2. Mesmo placar da derrota na disputa de terceiro lugar para a Alemanha. O Forlan terminou a competição sendo escolhido bola de ouro, né, o craque da Copa, e também foi um dos 4 artilheiros com 5 gols, empatados com o Thomas Müller, da Alemanha, o Wesley Sneijder, da Holanda, e também o Davi Villa, da Espanha, beleza? Então agora vamos falar um pouco sobre a seleção da Copa América, né, que venceu a Copa América em 2011, tinha algumas modificações no seu time titular, a base de escalação era a mesma, mas os padrões táticos foram um pouco ajustados pelo maestro, né, Oscar Tabares. E o time começou a Copa América com a seguinte escalação: Muslera no gol, Maxi Pereira na lateral direita, Lugano e Coates na zaga e o Cáceres na lateral esquerda. Álvaro Gonzalez era o elemento novo aqui no meio campo à direita, junto com Diego Pérez, Arévalo Rios e Álvaro Pereira. No ataque, Forlan e Luis Soares. Esse time jogou no 4-4-2 com 2 linhas de 4. Abriu mão do Cavani para jogar com Forlan e Soares à frente. Diego e Arévalo eram os volantes mais alinhados, não mais com um mais recuado do que o outro. Isso porque quem fazia a função do meia à frente deles era o elemento novo da linha, o Álvaro Gonzalez. Ele centralizava com bola por trás dos 2 atacantes. Ele fazia esse movimento funcionando quase que como um ponta de lança, um meia atacante. Ele saía da ponta e deixava o corredor da lateral para o Maxi Pereira. Era ele quem dava amplitude pelo lado direito. Tinha mais permissão para subir por esse lado. E o Álvaro Pereira, do lado oposto, fazia o mesmo, saindo da segunda, não da primeira linha. Isso porque o Cáceres, que jogava na lateral esquerda, era na verdade um zagueiro. Então ele ficava de base, juntamente com o Lugano e o Coates, nessa variação para o 3-2, ou melhor, 3-4-1-2. Também pode ser 3-2-3-2, 3-5-2. O importante é vocês lerem que são 3 zagueiros, 2 alas na amplitude, 2 volantes, 1 meia e 2 atacantes. Aqui o Forlan muito mais na dele, jogando como um segundo homem, né, por trás do Luis Soares, balançando para os 2 lados e o Soares ficando mais como um homem de referência. Aí o time recuava na defesa, normalmente para o 4-4-2. Abria aqui o Cáceres para a lateral, o Maxi voltava para a primeira linha. Aqui esses 2 jogadores também voltavam para a segunda, juntamente com os volantes, Forlan e Soares formavam a dupla de ataque. Campanha do Uruguai na Copa América de 2011. Estreou empatando com o Peru por 1-1, gols de Paulo Guerreiro e Luis Soares. Também empatou com o Chile por 1-1, né? Gols de Alexis Sanches e Álvaro Pereira. Ambos esses empates foram buscados pelo Uruguai, que começou perdendo os 2 jogos. Na terceira rodada veio a primeira vitória contra o México por 1-0, gol também do Álvaro Pereira. O time avançou de fase em segundo no grupo com 5 pontos e enfrentou a Argentina nas quartas de final. Os donos da casa, que contavam com nomes como Messi e Tevez e também o Higuaín, né, eram grandes adversários, grandes oponentes para a equipe uruguaia, que talvez não fosse nem favorita, né, para o confronto, haja vista a qualidade do time argentino e o fato deles jogarem em casa. Diego Pérez abriu o placar para o Uruguai aos 5 minutos e o empate dos hermanos veio com o próprio Higuaín aos 17. Nos pênaltis, somente o Tevez desperdiçou sua cobrança e o Uruguai se classificou, vencendo por 5-4. Nas semifinais, a Celeste reencontrou o Peru e venceu dessa vez por 2-0, 2 gols do Soares. E na decisão, vitória por 3-0 sobre o Paraguai, 1 gol do Soares e 2 do Forlan. Um detalhe, o Paraguai foi até a final da competição sem vencer nenhum jogo dessa Copa América. Empatou os 3 jogos na fase de grupos, passou pelos 2 mata-matas nos pênaltis, inclusive eliminou o Brasil nas quartas de final e só foi perder na decisão, justamente por Uruguai tomando essa sapecada, né, de 3-0. O Soares foi escolhido o melhor jogador da competição e também foi vice-artilheiro com 4 gols. Esse time do Uruguai foi por muito tempo considerado o melhor da América do Sul e talvez a melhor geração uruguaia, desde aquela
que se tornou uma potência mundial, né, lá nos anos 20, conquistou 2 Olimpíadas, por isso foi chamada de Celeste Olímpica. Depois também conquistou a primeira Copa do Mundo, né, em 1930, enfileirou algumas Copas América e por isso é um dos maiores campeões, né, continentais. Mas essa geração aqui, ainda que não reunisse o maior número de talentos individuais, como a Argentina, como o próprio Brasil, o Tavares, montou um time consistente, com bons resultados desportivos e competitivo a ponto de ser o melhor do continente numa Copa do Mundo e campeão continental no ano seguinte. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!